Muito bem-vindos ao nosso canal de Infectologia. Hoje eu vou responder para vocês as principais perguntas sobre HIV que aqui no site as pessoas estão fazendo. Parte 1, acompanhem lá. Primeira pergunta então. Doutor, fiz um teste anti-HIV 30 dias após relação de risco. Tenho chance de contrair a doença? Tenho chance de ter a doença? A pergunta depende. Depende por quê? Porque existem inúmeros testes anti-HIV. Se você fez uma carga viral, se você fez o ELISA quarta geração, você pode bater o martelo. Não tem HIV. 30 dias é o suficiente para esses dois testes. Agora, se fez um teste mais antigo, existe sim a necessidade de repetir esse teste, de fazer novamente esse teste para ter certeza que não te contaminaste com essa relação. Então, o correto, se vocês querem ter certeza, absoluta certeza que não tem o vírus do HIV, um teste de carga viral ou um teste ELISA quarta geração 30 dias após a relação de risco, bate o martelo e está afastado do diagnóstico da doença. Ah, mas eu estou sentindo sintomas. Bom, tem que investigar, porque não tem só HIV que se passa, né? Numa relação sexual desprotegida. Você pode pegar outras doenças sexualmente transmissíveis. Pode pegar sífilis, pode pegar hepatite, pode pegar, enfim, outras... enfim, um monte de doença, gonorreia, assim vai indo. Então, o HIV é só um pedacinho daquilo que pode passar numa relação sem preservativo. Então, para bater o martelo, anti-HIV, ELISA quarta geração ou carga viral 30 dias após uma relação de risco, afasta a doença. Próxima pergunta, o paciente pergunta sobre lipodistrofia e lipoatrofia. Bom, lipodistrofia e lipoatrofia pode acontecer com qualquer antirretroviral. Mas convenhamos, isso é muito mais comum com os antirretrovirais antigos, aqueles que não se usam mais a não ser esquemas de resgate, esquemas em que o paciente falhou e que há necessidade de resgatar com drogas mais antigas, que ainda existe sensibilidade com o vírus. Então, quais são essas drogas que causavam bastante lipodistrofia e lipoatrofia? O que é a lipodistrofia e lipoatrofia? Aquela cavada aqui na bochecha, a giba, o que acontecia, cria barriga, as nádegas, principalmente das mulheres, diminuíam, as pernas finas com aquelas veias saltadas, e esses estigmas eram muito mais comuns com o quê? Com D4T, estavudina, com DDI, didanosina, o próprio lopinavir com ritonavir, caletra, causava bastante isso. Então, são drogas que praticamente não se usam mais no Brasil, porque nós temos opções terapêuticas muito mais seguras, muito mais potentes e que são muito menos agressivas para o organismo. A toxicidade, por exemplo, o AZT é uma toxicidade mitocondrial importante, essas drogas não se usam mais de primeira linha em quase que nenhum paciente. Então, a lipodistrofia e lipoatrofia, na grande maioria das vezes, são coisas do passado, não acontece mais com essas drogas mais modernas. A terapia antirretroviral altamente potente moderna, ela é realmente eficaz e ela não causa esse tipo de problema, com raras exceções. E como posso fazer para evitar mesmo usando essas drogas mais modernas? Você tem que ter uma alimentação saudável, praticar exercícios, e se você tiver a genética que causa realmente esse tipo de problema, bom, aí cirurgia estética é a única solução para se corrigir essas lipodistrofias e lipoatrofias. Então vamos para a próxima pergunta. Doutor, vale a pena migrar do efavirenz para o dolutegravir? Então, o efavirenz é uma droga bem mais antiga que o dolutegravir. Eles atuam de maneira diferente. Não há dúvida que o dolutegravir, o DTG, possui uma potência muito superior e uma toxicidade muito inferior ao efavirenz. O efavirenz, ele também tem aquela necessidade de ser usado antes de dormir. Por quê? Porque ele pode dar aqueles sonhos vivos, ele pode dar tonturas, pode também dar depressão, assim como o DTG, né, o dolutegravir, pode dar disfunção hepática, isso, o DTG também pode, mas é menos. Então, o efavirenz tem desvantagens, que são essas praticamente. O paciente muitas vezes acorda como se estivesse de ressaca, mas ele tem vantagens. Qual é a vantagem? É comprimido único diário, porque no Brasil o tenofovir, lamivudina e o efavirenz estão em um comprimido só, e o dolutegravir há a necessidade de se tomar 2 comprimidos. O dolutegravir ainda com efeito adverso causa insônia, então eu recomendo que se tome pela manhã. É claro, para gestantes, o esquema com efavirenz ainda é o esquema preferencial, mas sabendo que existe a possibilidade de falha terapêutica, porque já existe uma imersão de resistência viral ao efavirenz em torno de 10 a 15% no Brasil. Então, o que diz os guidelines?
há necessidade de trocar ou não trocar? É opcional pelo paciente. O paciente tem que decidir junto com o seu médico se ele quer trocar ou não o efavirenz por dolutegravir, mudar o esquema que ele quer antes de dormir para um esquema que é quando você acorda. Eu acho o dolutegravir uma droga mais interessante que o efavirenz e eu oferto para os pacientes que a troca, explico os prós e contras. Se o paciente não gostar também, dá para voltar atrás, dá para voltar e usar o efavirenz de novo, sem problema nenhum. Próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta bem recorrente. O que pode ser feito para aumentar o CD4? A primeira coisa que você pode fazer para aumentar o seu CD4 é tomar um remédio. Nada aumenta tanto o CD4 como tomar antirretroviral. O antirretroviral ele inibe a replicação viral, o vírus cai a cargas virais indetectáveis no plasma, no sangue, e o CD4 consegue se voltar a aumentar, porque existe uma degradação do CD4 na replicação viral. Então esse é o ponto número 1. O uso de antirretrovirais é o que mais faz aumentar CD4. Ah, mas eu estou com antirretroviral, a carga viral está indetectável, meu CD4 não aumentou. Troca ou não troca de antirretroviral? Não troca. Tem que se manter. Muitas vezes o CD4 demora muito tempo para aumentar. Algumas vezes a genética da pessoa já é de um CD4 um pouco mais baixo. Para isso, vocês podem ver a relação CD4-CD8. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou botar o card aqui em cima para vocês, para ver se vocês estão próximos de 1 ou acima de 1, ou muito próximos de 1, que seria uma relação CD4-CD8 normal. Fora isso, existem diversos estudos ingleses mostrando que o uso de vitamina D faz com que a pessoa tenha, na média, o uso fisiológico de vitamina D, não superdosagem de vitamina D, um CD4 um pouco mais alto. Então, em relação ao CD4 é isso. O principal é tomar a terapia antirretroviral altamente eficaz. Perguntaram sobre farmacogenética nas doenças infecciosas. Uma pergunta bem específica. O que é farmacogenética? Farmacogenética é você testar os seus genes para saber se você tem uma predisposição a metabolizar de uma forma ou de outros fármacos que você vai ingerir. A grande maioria das vezes é isso. Você testa a sua genética e vê, eu vou absorver bem essa droga vai funcionar melhor ou pior para mim. Existe isso. A principal farmacogenética que nós usamos no dia a dia em terapia antirretroviral, já que esse vídeo é sobre HIV/AIDS, é a dosagem do HLA-B5701, que é uma sensibilidade que o paciente pode ter com esse gene ao abacavir, o ABC. Esses pacientes que têm o HLA-B5701 positivo, eles simplesmente não podem usar abacavir, porque vão ter efeitos adversos gravíssimos com risco de morte. Essa é a farmacogenética que a gente mais usa no dia a dia no consultório. Esqueci de tomar o coquetel um dia, o que faço? Qual o problema que isso pode dar, pode ocasionar? Bom, o ideal é não esquecer nunca, mas se esqueceu de tomar lá o seu tenofovir, lamivudina, dolutegravir de manhã, certo? Mas lembrou nesse mesmo dia, toma as duas drogas quando lembrar. Se lembrar só no dia seguinte, né? Não, esqueci de tomar, eu olhei aqui a cartela e está sobrando 2 comprimidos. O tenofovir e lamivudina são juntos, o dolutegravir em outro. O que eu faço? Bom, aí pula essa dose, paciência. E o que isso pode acarretar? Bom, se isso se tornar algo frequente, pode acarretar na emersão de resistência viral e falha terapêutica do coquetel, porque o que acontece é que os níveis plasmáticos, os níveis sanguíneos dessas drogas caem a ponto do vírus conseguir se adaptar a ele e criar mecanismos de resistência e driblar, literalmente, o coquetel e começar a ter cargas virais cada vez mais detectáveis, principalmente acima de 1000 cópias. O que fazer nesse momento? Genotipagem. Faz uma genotipagem, que é um teste de sensibilidade à terapia antirretroviral, e vê o que teu vírus ficou resistente e o que teu vírus ainda é sensível e adapta-se à terapia conforme essa genotipagem. Vamos para a próxima pergunta. Quais os sintomas de HIV? Essa é uma pergunta muito frequente, eu já tenho outros vídeos falando sobre isso. Os sintomas do HIV são divididos em 3 fases. Basicamente, então a infecção aguda pelo HIV, que faz uma mononucleose-like, ou seja, o paciente tem uma dor de garganta importante, um rash cutâneo, que é um vermelhidão cutâneo significativo, febre, linfonodos, né, que são gânglios, podem estar presentes. Isso é o mais comum, é como se fosse um gripão muito forte, é o
que mais a gente vê acontecer. Acontece também com Epstein-Barr, acontece também com citomegalovírus, acontece com infecção aguda por toxoplasmose, pode acontecer com infecção também pela sífilis. Isso é o que é a infecção aguda pelo HIV. Esse é o principal sintoma do HIV na fase aguda. Mas ele pode ser completamente silencioso nessa fase aguda e simplesmente o paciente não sentir absolutamente nada. Isso pode acontecer e se calcula até que seja a maioria dos casos. Então esse é o principal sintoma na fase aguda. Na fase crônica do vírus, geralmente o paciente não sente nada. O que pode acontecer é o paciente perder peso numa fase mais avançada, mas nessa fase de infecção latente, ou seja, o vírus continua se multiplicando, o vírus continua gastando o CD4, né? O CD4 continua caindo, mas como o estoque de CD4 de cada um e de suas outras defesas é muito grande, o organismo se adapta e não sente nada. Quando se passa dessa fase latente para uma fase de AIDS, aí finalmente AIDS, o que acontece? A carga viral dispara, o CD4 cai a níveis muito baixos e o paciente começa a sentir fraquezas, começa a perder muito peso, começa a ter doenças oportunísticas, como pneumocistose, toxoplasmose, citomegalovirose, candidose oral e assim vai indo. Essa já é a fase de AIDS. Então esses são os principais sintomas das 3 fases do vírus do HIV. Tem como pegar HIV pela picada de mosquito? Não tem. Pegar HIV com a picada de mosquito não tem. Pegar HIV com beijo e com abraço também não pega. Então não existe esse risco de ter esse tipo de contágio. Contágio é basicamente por relação sexual e compartilhamento de seringas, acidentes punctórios contaminados. Então não tem como pegar HIV com picada de mosquito. Qual a diferença entre PrEP e PEP? PrEP, profilaxia pré-exposição, antes da exposição. PEP, PEP, profilaxia pós-exposição. O que é? A profilaxia pré-exposição é aqueles pacientes que têm comportamentos que pode levar à aquisição do vírus do HIV e ele usa mais uma barreira contra o vírus do HIV. Ou seja, toma o antirretroviral continuamente a fim de se proteger da doença se acontecer uma ruptura de preservativo ou se o preservativo não for usado. Esse é o PrEP, certo? O PEP, que é pós-exposição, são aqueles pacientes que não tomam nada e que se expuseram ao vírus, eles têm 72 horas para procurar auxílio médico e iniciar uma terapia antirretroviral, né, com TARV, geralmente é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, porque eles são mais potentes, durante 30 dias para evitar, caso ele tenha se contaminado, que esse vírus entre na sua célula, entre na sua circulação, se replique e o paciente acabe desenvolvendo o HIV. Então, a PEP é depois que acontece a exposição, a PrEP, com PRE, depois, antes da exposição. Aqui muitas perguntas, autoteste confirma HIV? Autoteste é teste de farmácia, tem centenas de marcas. Se você quer realmente, depois de uma exposição ao vírus do HIV, uma potencial exposição ao vírus do HIV, quiser ter certeza se tem ou não tem, eu continuo aconselhando ELISA 4ª geração e a carga viral. Para infecções recentes, são os melhores exames possíveis hoje no mercado à disposição aqui no Brasil. O que é a janela imunológica? Boa pergunta. A janela imunológica é o seguinte, quando um paciente se contamina pelo vírus do HIV, ele não desenvolve anticorpos anti-HIV imediatamente, certo? Isso demora entre 2 a 4 semanas para desenvolver os anticorpos. Esses anticorpos anti-HIV, que demoram entre 2 a 4 semanas, são os anticorpos que o teste anti-HIV, anticorpo HIV, capta. Então, se o paciente fizer na primeira semana, por exemplo, pós-exposição, possível exposição ao vírus do HIV, o teste anti-HIV, ele dá não reagente, ele dá negativo, isso se chama janela imunológica. Então, por isso que se aguarda algum tempo para se detectar esses anticorpos através dos exames de sangue mais adequados, que, de novo, o ELISA 4ª geração, na minha opinião, é o mais adequado. Mas antes disso, você pode também fazer uma carga viral, que ele pega aí, adianta uma semana o diagnóstico, certo? Aqui, ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS? Não, não é a mesma coisa. Então, o ter HIV é o paciente soropositivo. Paciente soropositivo será
até nós descobrirmos a cura. A AIDS é a doença causada pelo HIV. São critérios, tem os critérios de Caracas, enfim, tem vários critérios mostrando que se você tem determinadas doenças, você tem AIDS, propriamente dito, e não mais HIV. O HIV invariavelmente leva a AIDS na grande maioria dos seus pacientes, exceto em poucos controladores de elite que não costumam desenvolver tão cedo a doença pela AIDS. Tudo isso pode ser interrompido. Como? Inicia o tratamento com antirretroviral que zera tudo e não desenvolve a doença pelo vírus do HIV, que se chama AIDS. Que eu já respondi. Se eu tenho HIV hoje, vou desenvolver AIDS no futuro? Só depende de você. Se você tomar os medicamentos necessários, não evolui para AIDS. Simples assim. Se nada fizer, muitos pacientes, a maioria dos pacientes, um dia vai desenvolver AIDS, e se nada fizer, vai falecer de AIDS, porque AIDS ainda é uma doença grave e fatal. Doutor, tenho HIV e uso coquetel, uso terapia antirretroviral. Posso praticar atividades físicas? Deve praticar atividades físicas. Atividade física é saudável para qualquer pessoa, né? Sem, claro, extrapolar a sua condição, nem exagerar no início, mas todo paciente com HIV em uso de coquetel deve sim utilizar a atividade física com armamento para melhorar a sua saúde. Altamente indicado, vale muito a pena. Doutora, saúde com uso de coquetel fica normal? Aí, a saúde física, em termos virológicos, com coquetel, sim, ela fica normal. O paciente fica com uma carga viral indetectável, pelo menos essa é a ideia de uso coquetel, e fica com o CD4 subindo cada vez mais, fica protegido de doenças oportunísticas, fica protegido de evoluir para AIDS. CD4 as defesas. Agora, a saúde mental também faz parte do corpo. Então, por isso que uma abordagem multidisciplinar, onde a saúde mental também seja trabalhada, ela é importante. O corpo não está separado da mente. Então, se tu ficar com aquilo na cabeça e não metabolizar esse processo todo de ter adquirido uma doença crônica, mas que tem tratamento, você continuará doente dessa parte, apesar da parte virológica estar resolvida. O que é CD4 e carga viral? Acho que eu meio que respondi, né? CD4 são os linfócitos T CD4 que o vírus gasta quando se reproduz, e a carga viral é a quantidade de vírus que tem por ml de sangue de cada paciente. Pode ser abaixo de 50, que a gente considera indetectável, como o máximo aí que eu já vi no consultório de 7.800.000 cópias. Então, isso é a carga viral, é a quantidade de vírus na corrente sanguínea. Quanto mais alta, pior para o paciente, obviamente. Quando indetectável em uso de coquetel ou terapia antirretroviral, legal, melhor para o paciente, vida normal, segue o baile. Aqui eu já respondi o que é carga viral indetectável. Carga viral indetectável é carga viral abaixo de 50. Não necessariamente zero, porque tem poucos laboratórios que fazem aquela medição de carga viral entre 1 e 20. Mas abaixo de 50 é tão pouco vírus que a gente considera como indetectável. Então, esse é o objetivo do tratamento, esse é o objetivo de toda a abordagem do paciente HIV, que é zerar a carga viral dele. Em quanto tempo? Em até 6 meses. Esse é o prazo que nós temos para zerar antes de considerar uma falha terapêutica. Posso transmitir HIV se estiver com carga viral indetectável? Bom, o consenso da maioria é que não. Se o paciente tem carga viral indetectável, ele não transmite HIV através de relações sexuais. Para isso, ele não pode ter mais nenhuma DST, doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, e ele tem que ter carga viral indetectável há mais 6 meses e ser muito aderente ao tratamento, ou seja, tomar todos os dias. Esse paciente provavelmente também não transmite o vírus do HIV, porque o vírus não está circulando no organismo às custas do uso de antirretrovirais. Basicamente é isso. E a última pergunta que eu selecionei aqui hoje para vocês, deixa eu olhar aqui. Quando iniciar o tratamento para o HIV? Pessoal, isso daí já caiu por terra. Não se espera mais para iniciar o tratamento anti-HIV. O
tratamento do anti-HIV tem que ser iniciado quando se faz o diagnóstico. Para isso só precisa ter, na minha opinião, 3 coisas, que é carga viral, CD4 e, preferencialmente, uma genotipagem, se ela for possível ser feita. Mas se ela não for possível ser feita a genotipagem, não há motivo para se adiar o início do tratamento. Se inicia igual mesmo sem genotipagem, paciência. Se usam drogas mais modernas, drogas com maior barreira genética e imersão de resistência viral, mas o importante é, depois que o paciente faz os testes básicos, hemograma, plaqueta, TJ, IgP, e faz o diagnóstico de HIV, se faz o CD4 carga viral, é imediatamente iniciar o tratamento, porque quanto antes tu iniciar o tratamento, melhores as chances do teu CD4 evoluir de forma favorável e proteger a tua saúde desse vírus que não tem cura, mas tem tratamento. Espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.